E você sempre foi um cara, desde quando a gente acompanha, um cara de personalidade, um cara que fala mesmo as paradas. Como é que foi pra você no esporte? Você sempre foi muito ativo, sempre falou muito de Palmeiras, muito, né, de todos os clubes. Como que a galera recebia esse Guipa doidão? Porque era um fato novo, né? Sim. Naquela época que começou, naquela jornada do Agora o Bicho Vai Pegar, não tinha tanta gente que batia tanto de frente assim. Sim, cara, foi assim, foi muito louco, porque a gente conseguiu tirar um suco disso. Então, eu era o Guipa doidão, que mania pras festas, do nada virou Guipa casado. Aí do nada virou Guipa solteiro de novo. Só que o Guipa solteiro mais responsa, tá ligado? Então foram várias fases. E em cima dessas fases, o Roman sempre tirava uma onda, tá ligado? Então, mano, eu cheguei uma época, eu falei, mano, encontrei Jesus, hein, gente? É o seguinte, o Roman, toda vez que ia me apresentar, ele colocava a Ave Maria, tá ligado? De fundo. Então a gente conseguia tirar um suco dessas paradas, tá ligado? Era bem legal. O Roman sempre foi meu parceiro, o Roman foi um cara que me ajudou muito. Eu lembro uma vez na porta da Band, que eu tava, mano, doidaço, e aí eu peguei, terminou o programa, eu saí correndo, ele veio atrás de mim sem me ver, sem eu ver. Aí a hora que eu tava entrando no carro, ele entrou na porta do passageiro, ele olhou pra minha cara e falou assim, eu sei que eu sou seu sócio, só que eu não vou morrer junto com você não, truta. Se você quer morrer, você vai morrer sozinho. Minha vida, eu vou seguir. Eu não vou parar pra você não, quem vai parar é seu pai e sua mãe. Eu não sou seu pai nem sua mãe, falou pra mim. Então assim, você quer se afundar, você se afunda. Eu vou dar sequência na minha vida e meu futuro é próspero, falou assim pra mim. Aí, mano, doidão entrou por ouvido, saiu pelo outro, falei, beleza, legal. Só que hoje eu dou maior valor, porque ele era o cara que puxava minha orelha. Para de amigo mesmo. Exato, amigo é aquele que, mano, que ele vai ver você na merda, ele vai falar assim, que porra é essa que você tá fazendo aí, truta? Tá ligado? Não é aquele cara que, mano, deixa lá e tal, sabe? A pessoa se preocupa com você. A verdade pra você. Lógico, irmão, você é louco. E outra coisa, agora, e aí mudando só um pouquinho, em 22 você vai fazer um programa de fofoca. Sim, mano. Como que foi mudar do esporte da pra hora fofoca? Demais, mano. Eu sempre fui de entretenimento, tá ligado? Vamos falar a verdade? Eu sempre fui de entretenimento, mano. Tanto que eu falava fofoca no Agora o Bicho Vai Pegar, no Resenha Futebol e Amor também. Eu sempre curti essa ideia do entretenimento no esporte. E eu vou falar pra vocês, mano, é muito mais tranquilo você fazer um programa de entretenimento do que o de futebol. Nossa. Se ser polêmico, mano, no futebol é uma loucura. Você ser polêmico em religião, futebol e política, truta, é coisa de gardenal, mano. Tomei uma cusparada nas costas na Vila Belmiro no jogo, com o Silvério narrando, eu larguei os microfones e comecei a escalar aquele vidro lá porque eu queria pegar o cara. Tava na beira do campo. Na beira do campo, filho. Eu queria pegar o cara cuspiu na minha nuca, respeito o santo, filha da puta. Eu larguei os fones, já comecei a escalar o bagulho, segurança da federação pegando minhas pernas, aí um maluco lá filmou, um torcedor do Santos, jogou na internet, os caras começaram a vir pra cima de mim me jantar, aí eu dei minha versão e tal, deu uma amenizada. Mas, mano, trabalhar com futebol é doideira, filho. E eu não fujo da doideira. É paixão demais, né? Entendeu? Por exemplo, na Rede TV, teve uma semana que eu falei assim, olha, não sei se vai dar pro Palmeiras ser campeão não, viu? Porque quem vai apitar o jogo da Libertadores aí não é o Ramon Abate lá, tá ligado? Aí a torcida do Palmeiras veio pra filha da puta. Aí no outro jogo, teve o jogo do Flamengo. E aí o Wilton Sampaio que favoreceu o Flamengo. Falei, mano, agora já era, o Flamengo não vai ganhar nada, porque o Wilton Sampaio não vai estar apitando. Aí a torcida do Flamengo, filha da puta, é palmeirense, tá ligado? Então eu fujo, mano, eu vou pra cima. Outro dia eu dei uma declaração, depois do Corinthians perder um jogo, acho que, sei lá pra quem que foi. Eu chamei a câmera e falei, ei, rapaziada, cá, disparado o Corinthians é o maior time do Brasil. Veja que situação. O Corinthians tá quebrado, endividado, podre, falido. E nós bate na cara do Palmeiras, filho. E nós incomoda o Flamengo. Imagina se o Palmeiras tivesse nessa situação. O Flamengo tivesse nessa situação. Os caras tinham quebrado, mano. A torcida do Flamengo e do Palmeiras vieram em peso me xingar, truta. Então, assim, eu não fujo, tá ligado? Eu vou pras ideias. Só que cansa, né? Tem uma hora que cansa. Você vira a vidraça, né, velho? Você é louco, mano. E você teve alguma pira em relação a revelar time, mano? Cara, no primeiro momento, sim. Eu não falava. Tanto que muita gente achava que eu era palmeirense, tá ligado? Mano, eu sempre achei que você era palmeirense. Então, mas tem um motivo, tá ligado? Foi assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo lá na esportivo lá na Band, eu fiz primeiro... Fui setorista, na época que eu apresentava o programa da noite, do Corinthians. E eu achei uma merda trabalhar no Corinthians. Um monte de, mano, bunda mole, playboyzinho enjoado, que acha que é melhor que os outros. Você trabalhou no Corinthians? Trabalhei como repórter. Ah, tá. Só que tinha uma panela lá. Era os malucos que virou assessor de imprensa do Corinthians, ou sei lá qual que é o nome do mano lá, que, mano, era aparelheiro pra cacete. Aí tinha o Belo, que na época eu não falava com ele, mas hoje em dia eu gosto muito do Belo. Enfim, era uma panela. E, mano, era muito difícil você chegar nos jogadores do Corinthians. Aí eu pensava, que caralho de time do povo que é esse, mano? Time do povo meu ovo, velho. Os caras não deixam nós chegar em lugar nenhum. Aqui não dá pra falar. Você assiste o treino do Corinthians, mano. Parece que você tá aqui, o treino tá sendo do outro lado da Angélica ali, tá ligado? Aí eu falei, mano, isso aqui é horrível. E aí eu saí e fui pro Palmeiras. E eu cheguei no Palmeiras, truta. Eu falei, mano, que da hora esse clube. Palmeiras tava mal, Série B, mano, ruim das pernas, só que, truta. Acesso. Mano, aqui, o treino, a gente aqui, jornalista, os caras passando aqui pra treinar, tá ligado? A gente tinha acesso aos jogadores.
eu era o cara que mais fazia entrevista exclusiva com os jogadores, porque era direto com o atleta ou direto com a assessoria do Palmeiras. No Corinthians tem que passar por um assessor, aí por outro assessor, aí o assessor do Andrés. Assessor de Aí, PN. oh, é Sabe quem é assessor de PN? Não, qual que é? Porra nenhuma. É isso mesmo, mas é essa fita mesmo. É assessor de imprensa que acha que é estrela, viado. É verdade. Tem Ô, muito, tem Pelo muito. amor de Deus, mano. Os caras vão pra evento de premiação parecendo que é boleiro, velho. Ô, usando terno colorido, ó, acorda pra vida, xará. Você é secretário dos caras, velho. Então eu fico doido da vida. E aí eu comecei a trabalhar no Palmeiras. E aí eu falei, bom, eu faço o programa junto com essa parte de cobrir o clube. Eu vou começar a defender o Palmeiras, porque não tem uns caras loucão. Na mídia palmeirense. E eu já conhecia o Serdã, corto o cabelo onde eu corto, eu conheci o Nando, que era o antigo presidente. O Nando cresceu comigo, mano. Enfim. E aí eu falei, porra, vou começar a defender o Palmeiras. Os caras não entenderam muito bem. Eu era dos Gaviões na época. E aí os caras dos Gaviões meio que viraram a cara pra mim, na época da Rua São Jorge e tal. Eu conheci o Zóio. Meu pai foi dos Gaviões há muito tempo. Conheci o Zóio, conheci o Metaleiro, todos os caras. Caraca, você é da Zona Oeste? Eu sou da Zona... Não, eu sou da Zona Norte. Você é da Zona Norte mesmo? Sou da Zona Norte. Não, Casa Verde. Casa Verde. Vila Maria é o Mano. É o Mano, é. Sou da Casa Verde. E aí eu ia muito... Eu fui um dos caras que fui muito contra o estádio do Corinthians, de Itaquera. Eu ia pra Pacaembu a pé. Quando tinha jogo do Corinthians. Era mó da hora, mano. Você é louco. Ia na caminhada, gostoso demais. O público mudou bastante. Muito, Pacaembu ou Arena? Não, sem dúvida, Pacaembu. Esquece. Né? Esse estádio fudeu o Corinthians, velho. O estádio, a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians fudeu o Corinthians. E o responsável é o ego do Andrés. Responsável por tudo isso é o André Sanches, que ele quis bater de frente com o Juvenal, na época que o Juvenal ia sediar o Morumbi, acreditando que, mano, eu não tenho lado político, tá? Mas essa é a realidade, acreditando que, mano, o estádio ia ser dado, porque na época quem era o presidente era o Lula, Sim. E o Lula é corintiano, todo mundo imaginava isso, e o Lula não fez isso, tá ligado? E o Corinthians tá se fudendo, o Corinthians só paga juros, irmão. É, só paga juros. O Corinthians tá numa dívida impagável, truta. Irmão, eu falo o seguinte, o Corinthians, do tamanho que é gigante, se tivesse o estádio a seu favor, irmão, Palmeiras e Flamengo, com todo o respeito, sim, ia todo mundo bater de frente ali. Irmão, vou falar pra você, se chega uma empresa, um louco da montanha, e paga a dívida do estádio, só a dívida do estádio, e deixa o Corinthians endividado com o que tem. O Corinthians em 2 anos se liberta da dívida. O menor público do Corinthians na arena no ano de 2025 foi 33 mil pessoas. 33 mil pessoas dá pelo menos uns 3 milhões de renda. Cara, o Corinthians se vender esse copo e colocar o símbolo do Corinthians... Não, e dessas 33 de média, tem mais, sei lá, 50 na fila. Não, é a mais baixa. A 33 é a mais baixa. É loucura. Imagina a fila que tem pra entrar ainda. Então, mas não dá pra comparar com o Flamengo, torcida terceirizada. Minha mulher, mano, nasceu Tocantins, torce Flamengo. Tinha que torcer pro Tocantins, rapaz. Te amo, amor, tô brincando. E falando em Corinthians ainda, depois eu quero entrar pra um outro assunto, mas você é a favor da Safiel? Na Safiel, não. Eu sou a favor de uma empresa renomada. É o Corinthians, gente. É o Corinthians é gigante, velho. Se chegar uma empresa de verdade, mano, e comprar, porra, eu sou Você acha que vai ficar mais do mesmo, a Safiel? Mas Safiel, fi. Cara, quem é a Safiel, velho? Os caras que estão cuidando dessa Safiel são os caras que estavam envolvidos em escândalo dentro do Corinthians, velho. É os caras que cuidavam do financeiro do Augusto Melo, tá ligado? Então, mano, é mais do mesmo, velho. Corinthians tem que pensar em uma estratégia para trazer uma marca forte, entender como é que faz esse trabalho de marketing para mostrar a marca Corinthians pro mundo. Porque, mano, uma pessoa que tiver, mano, noção do que é o Corinthians e tiver grana, compra que dá lucro, velho. O Corinthians dá lucro, mano. Muito lucro. Não tem como dar erro, velho. O Corinthians nessa merda que tá, lota estádio. Imagina o Corinthians chegando, pagando a dívida como empresa, mano, botando o time de verdade. O principal não é nem pagar a dívida, é tirar André Sanches e companhia. Esses caras, eles batalharam pra tirar o Dualib, falando que o Dualib monopolizava o clube. O André tá fazendo igual, truta. Mete o louco, mano, tá ligado? Então, assim, mano, o Corinthians pode ficar endividado, truta. O pior problema do Corinthians não é a dívida, chama-se André Sanches e a Corja. E o Tadala Filamen lá, que é o outro do Ilho. Porra, truta, me respeita, mano. Tadala Filamen. É brincadeira o cara comprar com o cartão corporativo do Corinthians, tá na fila, velho. Vai comprar com seu dinheiro, rapaz. Você acredita, mano? Irmão, e por que tu acha... Obviamente, porque o Corinthians hoje, infelizmente, tá mais nas páginas policiais do que esportiva. Por que você acha que uma grande marca não compra o Corinthians? Cara, não compra o Corinthians porque não deixam. Quem tá lá não quer perder essa mamata. Se uma grande marca chega lá e olha do jeito que tá o Corinthians, Tuma Júnior sai, André Sanches e seus rabos sai. Porque esses caras não fazem porra nenhuma dentro do clube, irmão. Vocês acham mesmo que a culpa do Corinthians era Augusto Melo? Augusto Melo era um peixe desse tamanho, velho. É claro que ele, mano, também não é boa pessoa. É claro que não é boa pessoa. Mas é um peixe desse tamanho, filho.
Mano, o Augusto Melo tá pro Corinthians como a Dilma Rousseff tá pro Brasil. Ela entrou sem saber como entrou e saiu sem saber como saiu. Ela foi pichada e não foi investigada. Então não tenho nada contra ela. Pra mim ela foi bode expiatório. Mas é a mesma coisa do Augusto. O Augusto foi o único que teve coragem de bater de frente com o sistema do Corinthians. Ele ganha do sistema, porque, mano, o Negão lá, pelo amor de Deus, né, velho? Enfim, André Negão. Ele lutou do boxe, é muito bom. Nossa, brincadeira, velho. Então, assim, ele foi o único que lutou e no primeiro vacilo, irmão, que os caras só estavam esperando. Primeiro vacilo, pegaram ele. O André Sanches, eu queria saber cadê aquele acordo com a Caixa de pagar o estádio que você tinha quando você soltou essa história uma semana antes da eleição pra botar o André Negão lá. E perguntaram pra você, ô Benja, se esse acordo permaneceria. Você falou que permaneceria. Estamos esperando até agora, irmão. Eu não tenho memória curta, fi. Eu não gosto de você. Não gosto, truta. Você é louco. Não, mas não tem como.